Quando Ele o salvou, Ele fez de você um alguém. E você é alguém habitado pelo Espírito de Deus, selado pelo Espírito de Deus. Ouça, com uma missão pelo Espírito de Deus. Ele disse que somos sal e luz, ou seja, é impossível colocar sal num alimento e não sentir o seu gosto. Devemos ser o aromatizante, devemos ser o tempero da nossa sociedade. Mensagem de hoje, porque Ele vive. It was a long dark night in Jerusalem. You could almost hear the sound of evil's laughter in the air. Prince of darkness boasted of his trophy in the ground, and the power that it took to put him there. But the Sunday sun came up, showing Jesus was God. There could be no doubt from that moment on. Lord of life, He's alive, triumphant and alive again, proving death is not the end. Lord of life, He's alive, He fought the fight and won the war. The grave has no hold anymore on those belonging to the Lord of life. An angel moved the stone so that all could see. The tomb was nothing more than just a temporary place. Then Mary looked inside, and as she turned to go away, she met the risen Savior face to face. He was back just as he said. Then she fell at his feet in worship and in awe, for she knew he was indeed Lord of life. He's alive, triumphant and alive again, proving death is not the end. Lord of life, He's alive, He fought the fight and won the war. The grave has no hold anymore on those belonging to
Jesus foi crucificado e os que estavam ao redor dele sabiam que ele estava morto. Nenhuma pergunta havia na mente deles. Ninguém esperava que ele se levantasse do túmulo. Ele era um homem morto, crucificado. Então, José, que era um dos membros do conselho, deu o corpo de Jesus e foi dado a ele. Na madrugada de domingo, as senhoras vieram trazendo especiarias e perfumes e assim por diante para embrulhar o corpo dele. Então, qualquer um que falasse em ressurreição era como se dissesse um disparate. Na verdade, é isso que a Bíblia diz. Por exemplo, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Nós vivemos em um mundo onde muitas pessoas ainda pensam hoje que é um absurdo acreditar na ressurreição de Jesus. Porque você e eu ficamos juntos falando acerca de um homem morto. Nós nos reunimos e sabemos em nosso coração que ele está vivendo dentro de cada um de nós. Quero que você procure na Bíblia, se puder, o capítulo 24 de Lucas, começando no primeiro versículo. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Eles tinham que ser anjos. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Pense em quantas vezes ele falou sobre tudo isso. Eles não conseguiram entender essa parte. Eles até poderiam entender a crucificação e não gostavam disso, mas toda a ideia de ressuscitar dos mortos era algo totalmente desconhecido, inacreditável. E mesmo quando o Filho de Deus andava com eles, explicando isso com cuidado, eles não conseguiam acreditar. Então a Escritura diz: então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Eles andaram com ele, o ouviram dizer que ele ressuscitaria. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. João conta que correu junto com Pedro, o ultrapassou e olhou para dentro do túmulo. Pedro chegou e entrou para descobrir o que havia acontecido. Eu e você podemos fazer a pergunta: então, o que isso significa para mim? Gostaria de perguntar-lhe se você real e verdadeiramente crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi sepultado e em seguida saiu do túmulo. A maioria das pessoas ainda não acredita na ressurreição dele. A maioria das pessoas no mundo inteiro realmente não acredita que alguém que foi crucificado e morreu possa voltar a viver, ser visto e ouvido. Mas você e eu acreditamos não apenas porque a palavra de Deus diz que ele ressurgiu, mas porque ele vive dentro do nosso coração. E em nossa vida sentimos a sua presença e poder. Gostaria apenas de perguntar: o que significa pessoalmente para mim
o fato de ele estar vivo. Começo dizendo que, se ele está vivo, não temos de viver solitários em nosso coração. Podemos ter a certeza absoluta de que Jesus Cristo está vivo e vivendo dentro de nós. Foi isso que ele prometeu. Ele disse aos seus discípulos, por exemplo, antes de sair para o Getsemane: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E então ele continuou: o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele estará com vocês e em vocês. Ele os ajudará a fazer as coisas que devem fazer, pois para isso foram chamados, e eu vou estar lá com vocês. Gostaria que você me respondesse: quem é que pode garantir que você nunca será abandonado? Ninguém. Só o Cristo vivo pode fazer tal promessa. Então, porque ele vive e não está morto, eu e você não temos que viver sozinhos. Ele prometeu que nunca iria nos deixar nem nos desamparar. Esta promessa pertence a cada filho de Deus. A segunda coisa que acho importante na ressurreição de Cristo é que não temos de nos preocupar se Deus proverá ou não para nós. Ele prometeu fazer isso. Agora, se ele prometeu e ficou no túmulo, tudo perde sentido. Ele prometeu aos seus discípulos, por exemplo, que ele atenderia às necessidades deles. Jesus assegurou aos seus discípulos, no capítulo 6 de Mateus, que proveria para eles todas as coisas, independentemente do que estivesse acontecendo. Ele disse que, como o Pai cuida das aves do céu, da grama, das flores e de todo o resto, ele também cuidaria das suas necessidades. Quantas vezes você e eu temos necessidades e nós nos preocupamos com elas? Discutimos acerca delas, falamos delas aos outros e não nos voltamos imediatamente para o Cristo ressuscitado, que fez a promessa de que atenderia às nossas necessidades, provendo todas as coisas. Por que não agimos exatamente como deveríamos agir e ficamos pensando e questionando: bem, Deus, onde estás? Ele está sempre onde sempre esteve. Você não concorda que Jesus nunca deixaria de manter cada promessa? Ele é o Deus que veio em carne humana a fim de se revelar a nós. Portanto, ele não é apenas outro homem fazendo promessas. Ele é o Santo Deus fazendo promessas. Assim, quando penso na própria ideia da ressurreição e no fato de que nele não há nenhuma incerteza, posso descansar. Jesus está vivo, sentado à direita do Pai, pronto para prover tudo o que você e eu necessitamos. Porque ele vive, eu e você podemos orar com confiança. Muita gente ora e diz muitas palavras, mas não ora com confiança. Eles esperam que Deus os escute. Eles esperam que as coisas vão melhorar. Eles esperam, mas não há nenhuma confiança, nenhuma garantia. Uma das minhas passagens favoritas das Escrituras foi escrita pelo apóstolo João. Na sua primeira carta que ele escreveu, essa carta está na parte final da Bíblia. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Lembre-se do que Jesus prometeu. Ele disse: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Ouça o que ele diz: cada coisa que você e eu pedimos em oração, de acordo com a vontade dele, ele vai conceder. Acho que muitas vezes as pessoas oram sem nenhuma expectativa. Se você ora sem nenhuma expectativa, algo está errado. A sua oração tem uma grande rachadura bem no meio. Precisamos orar com confiança. A única maneira de orarmos com confiança é acreditando que Jesus Cristo foi para a cruz, subiu ao Pai e assentou-se à sua direita, a fim de fazer intercessão por nós. Isto é o que ele diz. Se você não acredita nisso, então a sua oração é inútil. As respostas à nossa oração e a confiança que temos nele se baseiam no fato de que Jesus não foi apenas crucificado, mas que ele ressuscitou dos mortos, foi visto por muitos, ascendeu ao Pai. Ele diz em Hebreus que está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Isso é quem ele é. Mas se você não acredita nisso,
Quando você ora, o que você acha? Muitas pessoas dizem, bem, eu oro e nada acontece. Porque você não acredita, não espera nem antecipa. Você busca uma resposta que lhe seja dada pelas boas obras, mas não pelo Cristo vivo. Porque ele vive, tudo é diferente. Mas não é só porque ele vive e está comprometido com as promessas que fez. Então, penso no que ele disse, também no Sermão da Montanha. Porque ele vive, você e eu podemos ter uma influência piedosa e poderosa na vida dos outros. Você vai se lembrar que ele usou um par de ilustrações. Ele disse, por exemplo, vocês são a luz do mundo, seus discípulos. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Escute isso. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Ouça, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. O que ele está dizendo? Deus quer que vivamos hoje neste mundo muito escuro. Veja isso, Ele quer que vivamos hoje um tipo de vida que ilumine os outros, como luzes. Há pessoas hoje que gostariam de receber a nossa luz. A única coisa em nosso relacionamento com Jesus Cristo que ninguém pode apagar é Cristo vivendo em nós através do Espírito Santo. E Ele quer que a nossa vida influencie os outros. Jesus falou em luz do mundo e sal da terra. E ele disse isso, ouça, não apenas porque ele foi crucificado, mas porque ele foi crucificado e vive dentro de nós. Não é a nossa vida, é a vida dele. A ressurreição de Jesus Cristo tornou tudo isso possível. Então eu penso nisso. Penso no fato de que, porque ele vive, nós experimentamos o Espírito Santo dentro de nós. Quando você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, foi porque o Espírito Santo estava fazendo seu trabalho em sua vida, abrindo os olhos, abrindo os seus ouvidos, abrindo a sua compreensão para entender o que significa a morte vicária de Jesus e a morte dele em seu lugar como seu substituto. Deus colocou sobre Jesus todo o seu pecado e culpa. Ele foi o seu substituto para que você não tivesse que pagar o preço da separação eterna de Deus. E agora, o que ele fez? Ele selou cada um de nós. Quando você confiou em Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo não apenas entrou em sua vida, que ele entrou na sua vida para selar você como um filho de Deus. Você pode ser uma daquelas pessoas que dizem, bem, eu fui salvo, mas pequei contra Deus e sei que estou perdido. Você foi salvo, o que significa que você acredita na ressurreição de Jesus Cristo. Você o confessou como seu Salvador pessoal, confessou e se arrependeu de seus pecados. Você, como filho de Deus, confiou nele para salvá-lo. O Espírito de Deus é aquele que entra em sua vida e o sela como um filho de Deus. E ouça, ninguém, sob nenhuma condição, pode quebrar o selo de Deus. Então, se você é uma daquelas pessoas que foram salvas, mas você pensa, não, você não era e agora não é mais, porque o selo de Deus não pode ser quebrado por qualquer coisa. É o Cristo ressuscitado que faz com que a nossa salvação seja segura, tão absolutamente segura, como inquebrável. A salvação que ele adquiriu pela morte dele não é algo pela qual temos que trabalhar a fim de mantê-la. Selada, diz a Bíblia. Bem, até o dia da redenção. Em última instância, até que ele volte, somos selados como filhos de Deus. E porque ele vive, eu sei que isso é verdade. Podemos contar com ele. Não somos salvos por uma temporada. Não estamos salvos se. Nós não estamos salvos quando ou mas. Somos salvos pela graça de Deus, a terceira pessoa da Trindade, nos sela para sempre como um de seus filhos. Porque ele vive, nós podemos enfrentar todos os tipos de amanhãs. Penso nisso nesta luz.
E isso é, porque Ele vive, nós podemos estar em paz nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos mais difíceis. Ele disse: deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Que tipo de paz o mundo dá? Algumas pessoas, quando passam por circunstâncias difíceis, elas decidem beber. E pensam que, se beberem o suficiente, vão lançar fora suas dores. Não, não vão. Ou experimentam algum tipo diferente de droga, ou todos os tipos de imoralidade e todos os tipos de situações e circunstâncias. Fazem o seu melhor a fim de esquecer suas adversidades, a fim de superá-las por serem totalmente desagradáveis em sua atitude e comportamento. Quando a Escritura fala de paz, é a paz que Ele dá, que é paz que nos sustenta. Quando você está passando pelos momentos mais difíceis, Ele é a sua âncora. E nada pode separar você de sua âncora, o Senhor Jesus Cristo, porque você se lembra de quem Ele é. Ele é o Deus que veio em carne para revelar o Deus vivo. E Ele está sentado à direita do Pai. Ele diz: a minha paz lhes dou. O mundo está com todos os tipos de abordagens para a paz. A maior parte deles está em garrafas ou em algum tipo de recipiente. A paz que Jesus dá não pode ser retida por nada, porque é a paz do Deus Todo-Poderoso. Mas se você não o tem como seu Salvador, você não tem nada. Que certeza você pode ter acerca de qualquer coisa em sua vida se você rejeita o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, o Mestre? Se você rejeitá-lo, se recusar a recebê-lo em sua vida, que garantia você tem? Você não pode ter dinheiro suficiente, ter coisas o bastante. Você não pode ir a todos os lugares. Não pode controlar o suficiente. Você não pode ser grande o suficiente aos olhos do povo, porque, veja você não tem nada. Na realidade, nada. Até encontrar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e confiar a sua vida a Ele. Agora, há uma passagem da Escritura para a qual quero me voltar, a fim de deixar esse assunto bem claro. Quero chamar a sua atenção para 2 versículos nesta passagem. Veja o que Paulo diz nestes 2 versículos. Está em Romanos, capítulo 10. Escute isso. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que ele está dizendo é que se você verbalmente dizer o que é verdade em seu coração, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e acredito que Ele ressuscitou dos mortos. Essas 2 coisas são absolutamente essenciais. Você deve estar disposto a confessá-lo como Senhor e deve estar disposto a acreditar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Você acredita nisso? Se você diz, eu não sei nada disso, então você não está salvo. Paulo deixa tudo claro em apenas um versículo. Então ele diz, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ele deixou bem claro que a salvação está toda aqui. Ele não disse nada acerca de ir à igreja para ser salvo, embora tenhamos cultos de evangelização. Ele não disse nada acerca das boas obras para ser salvo, porque ele diz, pois vocês são salvos pela graça. Um favor imerecido. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação está embrulhada em seu incrível amor e poder, não em nossas boas obras, não no que fazemos, não no que dizemos que vamos fazer, mas apenas no fato de que Ele é o Cristo ressuscitado, o Senhor. Você já fez isso? Você já chegou ao ponto em sua vida em que reconheceu que é um pecador, que desobedeceu a Deus, que se rebelou contra Deus, que tinha o seu próprio caminho? Você já fez isso? E em seguida peça perdão a Deus, não de olhar ao redor para ver quão bom você foi.
mas olhando para a cruz e reconhecendo que a morte dele não foi simplesmente a morte de um homem, foi uma morte substitutiva. Ele tomou o nosso lugar. Agora, veja isto. Só Deus poderia morrer pelos pecados do mundo inteiro. Só Ele poderia tomar sobre si todos os pecados de toda a humanidade de todos os tempos. Isso foi o que Ele fez. Assim, portanto, a nossa salvação depende de nosso relacionamento com Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus vivo que vive dentro de você. Se você quer ir para o céu, há apenas uma rota. E essa é a fé no Senhor Jesus Cristo. A confissão de Jesus como seu Salvador, a certeza de que Ele é o Senhor ressuscitado. E Pai, como te somos gratos para sermos salvos, basta confiar em Ti, confiar no que Jesus fez na cruz, acreditar num túmulo vazio e na garantia incrível de que Teu Filho Jesus é o Deus. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Dinheiro, relacionamentos, fé, emprego, teologia. Se você tem perguntas difíceis, Dr. Charles Stanley tem respostas bíblicas em seu Manual para a Vida Cristã. Este abrangente manual é a sua fonte de respostas para as questões da vida cristã e da doutrina. Prático, bíblico e fácil de usar, o Manual para a Vida Cristã de Charles F. Stanley é o livro que você vai consultar sempre e sempre. Solicite o Manual para a Vida Cristã no InTouch órgão. But they kept working and working. Up, up, up went the walls. God is so good that He wanted to make a whole universe that would show His goodness. So He did. The waters rose higher and higher, washing away everything but the ark. At night, the tall cloud turned into a glowing, fiery pillar, a massive nightlight. And every evening, God sent flocks Veja as histórias de Deus vindo à tona. Solicite o livro de histórias do grande amor de Deus. Como você vai viver a sua vida? Vai vivê-la obedientemente diante de Deus ou vai comprometer suas convicções? Um crente obediente que não compromete a sua fé é uma potência nas mãos de Deus. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.